Olá, muito boa tarde. Garantir habitação digna a todas as pessoas até abril de 2024. É esse o objetivo do atual Governo, que lançou um conjunto de medidas que vão permitir o acesso à habitação por quem não tem recursos próprios. Uma problemática que se cruza com o crescimento do turismo nas áreas históricas das cidades e que hoje queremos analisar com Paulo Pinto, jornalista da Rádio Renascença. Primeiro, mostramos-lhe outras notícias da atualidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Na semana em que o mundo disse adeus ao pequeno Alfie Evans, a criança inglesa que esteve no centro de uma batalha jurídica entre os seus pais e a justiça britânica, Francisco recordou que há limites para o que a ciência pode fazer. Um alerta deixado no encontro com os 700 participantes na 4ª Conferência Internacional promovida pelo Conselho Pontifício para a Cultura sobre o tema Unidos para Curar. Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata. O Papa saudou no Vaticano o resultado positivo da cimeira entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul, apelando à oração dos católicos pela paz, em particular na Síria. Francisco disse rezar para que esta esperança de um futuro de paz e de fraterna amizade não seja desiludida. Accompagno con la preghiera l'esito positivo del summit intercoreano di venerdì scorso e il coraggioso impegno assunto dai leader delle due parti a realizzare un percorso di dialogo sincero per una penisola coreana libera dalle armi nucleari. Na festa litúrgica de São José Operário, o Papa recebeu os profissionais do jornal católico italiano Avvenire, uma reflexão sobre a dignidade do trabalho e as prioridades da imprensa católica. Nessuno detti la vostra agenda, tranne i poveri, gli ultimi, i sofferenti. Non ingrossate la fila di quanti corrono a raccontare quella parte di realtà che è già illuminata dai riflettori del mondo. Partite dalle periferie, consapevoli che non sono la fine, ma l'inizio della città. No primeiro dia de maio, mês de Maria, o Papa deixou o Vaticano para presidir a uma celebração de oração pela paz no Santuário do Divino Amor, em Roma, na qual se evocou em particular a situação na Síria. Vi ringrazio l'accoglienza, tanto festivi sei voi, no? Grazie tante. E vi chiedo di seguire la preghiera da qui. Preghiamo insieme. Ci uniamo alla preghiera che il Santo Padre Francesco ha elevato per la Siria il giorno di Pasqua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra. A catequese semanal da Audiência Geral falou, nesta quarta-feira, da renúncia a Satanás e da profissão de fé, que marcam a celebração do batismo. Dois gestos que se unem para toda a vida no seguimento incondicional de Jesus. Nella misura in cui dico no alle suggestioni del diavolo, il diavolo è colui che divide, sono in grado di dire sì a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui
nei pensieri e nelle opere. Il diavolo divide, Dio unisce sempre la comunità, la gente, in un solo popolo. Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni. Este sábado, o Papa vai presidir em Tor Vergata, nos arredores de Roma, a um encontro por ocasião do 50º aniversário do caminho neocatecumenal. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, dinamizou o seu primeiro Open Day, um dia aberto para todos os alunos do secundário. Como pode ser o meu futuro entrar nesta universidade e nesta faculdade, seria importante vir cá e vir ao Open Day, ver o que é que podia ser um futuro próximo, o que o futuro me poderia reservar. Eu tive interesse, até porque eu também gostava de seguir teologia e de saber mais. Teologia para Todos é o slogan da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que em Lisboa abriu as portas aos alunos do ensino secundário do 10º ao 12º ano. Uma iniciativa que surgiu da articulação entre a Associação de Estudantes de Teologia e a direção da faculdade. No fundo é uma faculdade um pouco mistério para os estudantes do ensino secundário e mesmo a sociedade em si, um pouco pela ideia que se cria de que a teologia é apenas para padres e ciências religiosas nem sequer existe, não é um curso que as pessoas conheçam. Iniciativas como esta, creio, têm sempre duas vertentes. Uma, e essa para nós é muito cara, é mostrar-lhes que a faculdade faz parte deste habitat cultural e científico, não é um gueto isolado na área dos saberes, mas está integrado. Esta é uma mais-valia da Universidade Católica. O primeiro dia aberto da Faculdade de Teologia recebeu perto de 60 alunos do ensino secundário, que têm mais opções no horizonte do ensino superior. Primeiro vimos a saber mais e sempre com outras perguntas e dúvidas, e é sempre interessante. E depois, mesmo que não venha a ser a escolha que eu faça quando tiver que ser, acho que é importante conhecermos e aprendermos mais. Foi muito pela descoberta. Pensar que aqui se calhar podiam responder a certas questões que são muito repetitivas na nossa vida, na vida de todos. Os estudantes das escolas secundárias de Peniche e da Fernão Lopes Graça, na Parede, foram desafiados e convidados pelas professoras da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. O facto de haver um dia aberto da Faculdade de Teologia acaba por colocar no mundo do estudante também como opção, quer ciências religiosas, quer teologia, ser uma opção que não são só para seminaristas, irmãs religiosos, mas também abre aos leigos e acaba por abrir também o leque aos estudantes. Porque eu realmente estou nesta fase de escolher o futuro, de perceber o que é que vai ser a sua vida. E há cursos que eles nunca ouviram falar e que podem ser também uma porta aberta, pode ser dar um sentido mais firme àquilo que eles pensam da sua vida, não é? Nós sabemos que aquilo que nós estamos a fazer hoje com os alunos, ou que eles fazem na vida deles, não é para o imediato. A longo prazo pode ser uma base, uma referência, e nós temos sempre esperança que este seja um caminho bom para eles. Poderíamos ir às escolas, mas preferimos que as escolas venham até nós, porque é sempre muito importante, eu diria quase como diz o Evangelho de São João no início, onde moras, vinde e vede, eles vêm e vêm. Pronto, este é um aspecto que para nós é muito importante. Uma disciplina que desde o primeiro ciclo do ensino básico, para além dos valores e crescimento humano, pode também ser orientadora profissionalmente. E espero que este dia possa ser também cativante para eles neste sentido e perceberem que cada um de nós também temos uma missão, e se esta disciplina é importante para nós, pois também devemos fazer alguma coisa por ela, não é? E o caminho passa por aqui e, portanto, entre as várias hipóteses que têm de acesso ao ensino superior, a teologia e as ciências religiosas são uma opção válida como todas as outras. Uma tarde onde os estudantes do ensino secundário tiveram aulas abertas com os professores da Faculdade de Teologia
e tiveram a oportunidade de fazer perguntas e questionarem também os alunos. A reflexão da teologia não é uma reflexão que se faz só sobre o mistério de Deus e acerca de Deus, mas é sempre uma reflexão sobre o mistério de Deus a dizer-se ao ser humano, ou seja, a promover a dignidade humana, a dignificar a condição humana. A teologia tem algumas saídas profissionais que não são muitas, ou aquelas que estão um bocadinho descritas ao seu saber. Dentre essas está naturalmente a docência da educação moral e religiosa católica, mas há depois toda uma áreas de serviços na sociedade que o saber teológico, a presença de um saber teológico pode ser extremamente importante, como seja inclusivamente aquela que até é a vossa da comunicação social. Os estudantes conheceram também o campus da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e a sede da Associação de Estudantes, numa tarde que terminou com avaliação positiva. Receberam-nos muito bem, gostei aqui da visita pela universidade, gostei do clima, de como eles estão, gostei muito também da forma como os professores falavam e de como interagiam com os alunos. Toda a faculdade e todo o ambiente que nos foi proporcionado é muito bom. A Faculdade de Teologia iniciou atividade no ano letivo de 1968-69 na sede da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Em 1971 foi reconhecida pelo Estado português e obteve também aprovação canónica. Desde 1987 está presente nos núcleos regionais da Universidade no Porto e em Braga. Para além de Teologia, a faculdade oferece também os cursos de Ciências Religiosas, Estudos da Religião, também cursos de formação avançada, formação de professores, uma janela aberta também à investigação e à prestação de serviços à comunidade. No portal agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias em permanente atualização. Falamos agora com Paulo Pinto, jornalista da Rádio Renascença, sobre as propostas em curso que têm por objetivo garantir o acesso à habitação a todas as pessoas. Paulo Pinto, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. E de acordo com os dados que foram divulgados por ocasião desta apresentação de medidas para o acesso à habitação, 26 mil famílias ainda não têm capacidade financeira para ter uma casa digna. É um problema sério este para resolver e estas medidas vão resolvê-lo? Em princípio, sim, se tudo correr bem. E partimos do princípio que este pacote legislativo que foi apresentado pelo Governo, e são 7 medidas, vão correr bem. A primeira delas, de facto, é o acesso à habitação. O direito ao acesso à habitação está consagrado na Constituição e, de facto, ainda há 26 mil famílias, cerca de 26 mil, como dizias, que não têm acesso à habitação. Esse é o objetivo do Governo até 2024, portanto, por altura dos 50 anos do 25 de Abril. Foi data simbólica. Foi uma data simbólica escolhida, garantir que, de facto, não há famílias em Portugal sem acesso a uma habitação condigna, com condições de habitabilidade, que não passam frio durante o inverno, que não têm demasiado calor durante o verão e por aí fora. E são medidas que são dirigidas a vários grupos. Às famílias, em primeiro lugar, que não têm condições para ter uma casa, depois aos jovens, que por diversas razões, nomeadamente o turismo e a explosão do turismo, não conseguem ter capacidade financeira para arrendar uma casa ou para comprar uma casa, e é também dirigido aos idosos e aos deficientes. Neste caso, por exemplo, quem tiver mais do que 65 anos ou mais de 60% de deficiência não pode ser, e esteja numa casa há mais de 25 anos, ou pelo menos há 25 anos, não pode ser despejado, pura e simplesmente. E essa é uma ameaça que tem pairado sobre muitas famílias, sobre muitas pessoas. Precisamente por causa do turismo e, mais concretamente, é um problema que nós temos nas grandes cidades, Lisboa e Porto. A alteração à lei em 2012, conhecida como a Lei Cristas, numa referência à então Ministra Assunção Cristas, permite, em algumas circunstâncias, que os despejos aconteçam. Obras de fundo, a necessidade do senhorio ter capacidade para renovar o prédio, etc. E este Governo considerou que essa lei permitia alguns abusos
e quer travar os despejos, nomeadamente as pessoas mais idosas e dos deficientes. E trazemos este assunto aqui à análise porque é um assunto de direitos fundamentais. Exatamente. Não é? Está consagrado na Constituição. Está consagrado. A própria doutrina social da Igreja muito apela também a que todas as pessoas têm acesso a uma habitação digna. E é um problema que se pôs por causa do boom turístico. Em grande parte foi por causa do boom turístico, porque, lá está, isto é um mercado a funcionar. Há pouca oferta de casas, há muita procura de habitação, sobretudo no turismo de curta duração. Portanto, estamos a falar de 4, 5 dias, no máximo 3, 2, portanto, e obviamente que os proprietários veem aqui uma oportunidade para terem lucro mais rápido. E a cidade de Lisboa tornou-se, de facto, nos últimos anos um destino turístico por excelência. Aliás, ganhou prémios internacionais. Portanto, é procurada. E essa procura em massa fez com que a oferta fosse muito pouca. Isto é um mercado a funcionar. Quanto menor a oferta, maior a procura. O preço sobe, como é óbvio. E temos, neste momento, casos de arrendamentos que eu diria absolutamente estratosféricos, os valores. Sim, e, portanto, de facto, muito superiores ao ordenado médio, já não digo. O ordenado médio são 800 euros, 830, portanto não é fácil uma família conseguir uma casa, arrendar uma casa no centro de Lisboa, por exemplo. Rendas acessíveis, estabilidade nos contratos também é uma preocupação. Essa é uma outra preocupação, aliás, não só do Governo, que apresentou este pacote legislativo de 7 propostas, mas também dos restantes partidos com assento parlamentar, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS. Portanto, todos eles têm, de alguma maneira, propostas neste sentido. E há uma preocupação, de facto, de quanto maior for o contrato, mais benefícios o senhorio tem. Benefícios fiscais, neste caso. Por exemplo, no IRS, em vez de pagar uma taxa de 28%, passa a pagar uma taxa de 14% para contratos acima de 10 anos. Para contratos acima de 20 anos, paga uma taxa de 10%. Ou seja, são incentivos reais para que os senhorios coloquem as casas no mercado de arrendamento de longo prazo, sobretudo para os jovens, a pensar neste caso. Há também uma preocupação muito acentuada na reabilitação. Exatamente. Há incentivos fiscais, mais uma vez. Quem fizer reabilitação nos centros urbanos das grandes cidades, e estamos mais uma vez a referir-nos a Lisboa e Porto, tem incentivos fiscais, nomeadamente no IMI. Pode reduzir o IMI, e isto agora também depende muito de cada município, para quanto é que quer reduzir esse IMI, que pode chegar a zero, no fundo, mas agora é um incentivo fiscal, mais uma vez é um incentivo fiscal. Sendo um problema que se sente sobretudo em Lisboa-Porto, como vais dizendo, este pacote legislativo prevê os vários concelhos e considera de forma diferente cada um dos concelhos. Vai diferenciando, há uma diferenciação, porque de facto temos uma pressão imobiliária muito grande em Lisboa e Porto. Estes dois concelhos, ou mais alargados, a área metropolitana, têm muita pressão. E é aqui que, se o Governo quer fazer alguma coisa, tem de atuar. E tem de atuar rapidamente, porque os centros das cidades estão a esvaziar-se de pessoas e estão, neste momento, a ser ocupados grandemente por turistas. E o Governo não quer isso. Aliás, nós assistimos na Europa a vários casos terríveis. Veneza foi um caso em que o centro da cidade foi abandonado, Barcelona, Berlim, em que o Governo foi tentando, ao longo dos anos, e mesmo os municípios foram tentando criar incentivos ao regresso de muitas pessoas. Portugal está a fazer isso neste momento, porque lá está, teve esse boom turístico nos últimos anos, tem de o fazer. Isso tem de ser feito, porque as cidades não podem esvaziar-se de habitantes, até porque perde a característica da própria cidade. E, portanto, é um atrativo turístico que deixa de existir. Claro, e que, sobretudo, põe em causa depois o direito à habitação para todas as pessoas. O tal direito à habitação para todas as pessoas de forma acessível. Há vários programas, Lisboa já tem programas próprios, o município, da renda acessível. Foi lançado um concurso, um leilão que não correu bem, porque os preços a que as pessoas começaram a estar disponíveis a pagar começou a subir. Um leilão, obviamente, cada um faz a sua proposta mediante os rendimentos e a capacidade financeira que tem. Mas as propostas foram subindo tanto, que tiveram de suspender o leilão, porque já estavam em preços. Lá está. Mais uma vez chegamos ao preço proibitivo do mercado. E isso tem de ser controlado, de certa forma. Barcelona já o fez, com rendas controladas. Lisboa está a tentar fazer. É um processo. Estamos no início. Vamos ver até onde é que vai. Falámos há pouco nessa meta, o abril de 2024
E, de facto, acaba por ser simbólica estes 50 anos de Abril. 50 anos de Abril. É uma das causas de Abril, da Revolução de Abril, a casa, né? O direito à casa para todos, acaba por ser simbólico, cumpri-lo em 50 anos. Aliás, eu estava na apresentação deste pacote legislativo. O Primeiro-Ministro estava presente e foi ele, aliás, que deu essa novidade que até 2024 queria que todos os portugueses tivessem uma casa condigna, com condições de habitabilidade. E ele disse mesmo, é uma data simbólica, sim. É uma data simbólica, são 50 anos do 25 de Abril, foi consagrado na Constituição o direito à habitação e os portugueses têm de ter esse direito na prática, não é só na lei, mas na prática. É simbólico, de facto é um símbolo. Depois do congelamento das rendas e depois, enfim, desta exploração a partir das leis do mercado, teremos aqui uma via equilibrada? Em princípio será equilibrada, mas mais uma vez o mercado encontra sempre formas de fugir, encontra sempre buracos na lei ou alguma escapatória. O mercado tem de ser regulado neste caso. Não estou aqui a defender se o Estado deve intervir ou não, mas tem de ser regulado. Porque, neste caso, lá está, é um direito que é constitucional, que é um direito de toda a gente, de ter acesso a uma casa, de ter uma casa, não só ter uma casa com 4 paredes e um telhado. Digna, ter uma casa digna. E isso tem de ser feito e o mercado tem de ser regulado neste caso. Porque senão chegamos ao ponto em que ninguém tem capacidade para... Lá está. Se uma renda de um T1 no centro de Lisboa ou mesmo nos bairros de Alvalade, quem conhece, ou nas Avenidas Novas, se um T1 custa 1.000 euros e o ordenado médio é 836 euros ou 863, não há capacidade financeira para suportar uma renda deste género. Algo, de facto, é preciso fazer para que se resolva. Caso, Paulo Pinto, obrigado por esclareceres acerca desta novas medidas legislativas para o acesso à habitação. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, siga-nos também na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se os quiser.